E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa, bom já tá no mapa. Mina, mano, mona, rapaziada, bom já tá no mapa. Nós estamos aqui para mais um Voz 470, o podcast da Escola Nossa Senhora de Fátima. Eu sou a Poliana. Eu sou o Igor. Eu sou a Júlia. Eu sou o Marcos. Estamos no Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom já tá no mapa. Bom... Tudo bem, gurizadinha? Tudo bom com vocês? Tudo. Então, hoje é 18 de setembro e onde é que nós fomos hoje? A gente foi na Rádio Gaúcha. A gente foi na Rádio Gaúcha. E o que a gente viu lá na Rádio Gaúcha? O estúdio, né? Redação. A partir da redação, os estúdios da redação, os estúdios de preparos e os estúdios de gravação. Uhum. E quem é que... Lembra o nome das pessoas que nos atenderam lá, conversaram conosco? Não. Foi a Renata. Tá. E E depois era o cara que falou, outro cara que conversou conosco, o não lembro. Josimar. O Renato e o Josimar conversaram conosco, né? E o que vocês acharam da visita à rádio? Eu gostei, foi muito interessante, porque eu pensei que a rádio era menor, né? Quantos estúdios tinha lá? Não achou? lembro. Tu, Marcos, o que tu achou da visita? Achei top. Por que tu achou top? É que eu não pensava que era tão grande assim. E aí... Ah, Marcos, lembra que tu comparou os estúdios deles com o nosso, lembra? O que tu falou lá? Repete aqui. Que era De bem- 10-0 no nosso. Como é que é? Como é que os microfones ali? Um pra cada um. E aqui só um. O tamanho do mundo dos microfones. E tu, Júlia, o que tu achou? Eu gostei bastante, até por conta da mulher que nos apresentou o local. Ela falou muito bem e eu consegui entender bastante do local por conta da explicação dela. E tu, Igor? O que tu achou? Eu achei que foi muito legal estar lá pra eu que saber como é que são feitas as notícias de rádio, os canais de podcast também, ter uma ideia. E lá foi muito bom porque era um espaço grande e eu não tinha chegado a pensar o quão grande que poderia ter sido lá. E lá tem muita estrutura para fazer o que eles fazem. Por isso que eles por isso que eles têm tanto sucesso. Aí, tá, coisas que a gente viu. A gente viu os caras... Trabalhando, gravando também. A gente viu os caras gravando no estúdio, né? Sim. Lembra? O programa que eles saem de redação, né? Uhum. E aí, fizeram o quê? Nos abanaram, nos deram oi. A gente abanou pra ele de volta, né? E outra coisa, e a gente conversou então com a Renata e com o Josimar. O que vocês acharam da conversa com eles? Interessante, bem explicativo. Por quê? Por que achou interessante? Porque é algo diferente. Eles nos falaram coisas que nós nem imaginávamos. Sobre que tipo de assunto, assim, por exemplo? Sobre o que a gente conversou com o Josimar, que depois a gente vai colocar a entrevista aqui, né? Mas o que a gente conversou com a Renata e com o Josimar? Com a Renata foi mais a parte da produção e o que ela faz, até porque ela é produtora. E com O Josimar, que é o repórter, né? a gente conversou mais sobre o jornalismo e como é que era antigamente. Ah, que a gente tem estudado a história da rádio, né? A história do rádio no Brasil, né? E que a importância do rádio para a comunicação. E a gente conversou sobre a história da rádio no poste. Né? O que era rádio no poste, Igor? Que a gente conversou que existe ainda em algumas cidades. Lembra? Seria meio que um rádio em um poste assim pra falar alguma notícia, passar alguma música, algo importante talvez. Informar as pessoas, né? Não é um rádio público, né? E, bom, e se vocês forem escolher uma coisa que vocês mais acharam legal de ver lá, o que vocês apontariam? Foi o estúdio da... eu esqueci como é que é o nome do negócio, mas foi aquele que tava bem colorido, sabe? Acho que era do... Atlântida, né? Isso. Eu gostei, foi o estúdio que eu mais gostei. E tu, Marcos? Gostei da parte lá que tinha força de gente trabalhando nos computadores. A redação, no caso, né? Isso. Incrível como eles são ágeis, né? Porque é várias telas, vários botões, vamos dizer assim.
E eles já têm agilidade, né? Já sabem mexer. Isso foi muito legal de ver. Eu gostei da parte que eles estavam fazendo a reportagem ao vivo. Naquela hora que eles estavam falando sobre o futebol. Aquela parte eu achei bem interessante, porque deu pra gente ter meio que uma noção de como eles fazem a reportagem lá. E como realmente é gravado, né? É, eu gostei bastante dessa parte. Era a hora do sala de redação, né? Que eles estavam conversando. Legal, legal. Tinha vários caras naquele estúdio, né? Uhum. E a voz dele era bem bonita também. E tu, Igor, o que tu mais gostou? Gostei de ver eles trabalhando e como é que funciona lá. Todo o preparo até a gente poder escutar as notícias, os comentários, né, que eles fazem até sobre futebol, que seria o programa lá. E foi o que eu mais gostei de ter visto. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa. Oi, meu nome é Igor. Qual o seu nome e qual a sua função aqui na rádio? Meu nome é Josimar Farina, eu sou repórter e apresentador da rádio, trabalho aqui na empresa já desde 2001. É um programa que eu costumo apresentar com frequência, é o Gaúcha Hoje, o Chamada Geral das versões que nós temos aos sábados, e também faço reportagens na RBS TV, no Jornal Zero Hora, no site de GZH e na Rádio Gaúcha. Oi, meu nome é Poliana. Pelo que essa função é responsável? Nessa minha função como repórter, eu tenho que buscar coisas que estão acontecendo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que são de interesse dos nossos ouvintes. No meu caso, eu acompanho muito obras públicas, obras que estão acontecendo nas ruas, nas estradas, problemas de deslocamentos, de mobilidade, então transporte público, Transurb, ônibus, aeroporto, tudo que está relacionado com transporte público, mobilidade também eu cuido. Então todos esses assuntos fazem com que eu chegue aqui, quando eu inicio o meu trabalho, eu tenho que tentar descobrir sempre, antes de todo mundo, o que está acontecendo de novo para contar para as pessoas. Por que você escolheu o jornalismo como profissão? Ah, legal. Eu era criança ainda, eu descobri bem cedo. Tinha um teste vocacional que eu fiz na minha escola, que era para saber qual a profissão que eu queria ter no meu futuro, Aí eu fiz a pesquisa e aí diz que eu ou ia ser jornalista ou ia ser astronauta. Astronauta eu acho que ia ficar meio longe assim para conseguir ir, né? Aí eu decidi ser jornalista. Mas na verdade mesmo, era uma coisa que eu sempre gostei, eu sempre consegui me comunicar legal, gostava de falar. A gente tinha, eu e meu irmão, um radinho que a gente ficava gravando entrevistas também, desde pequeno. Mas eu gostava muito de futebol. Gostava e gosto até hoje, mas quando eu era criança, adolescente, eu gostava mais. E eu não era muito bom com futebol, não, né? Eu, apesar de jogar e por vezes até me dar bem, mas eu não ia conseguir ser um jogador de futebol. E eu pensava assim, se eu não for um jogador de futebol, eu quero poder contar a respeito, eu quero falar sobre futebol. E aí eu pensei, por que não ser jornalista? E aí uni o útil ao agradável, uni essa facilidade que eu tinha já na época de poder falar, e aí foi por isso que eu fiz a faculdade de jornalismo. Então desde cedo, desde criança, eu já tinha ideia do que eu queria ser. O que você mais gosta em trabalhar em uma emissora de rádio? Eu acho que essa certeza de que tu nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Então tu entra aqui e não tem repetição. A gente não tem um mesmo dia igual ao outro. Vai ser sempre diferente. Às vezes mais tranquilo, às vezes mais agitado, mas sempre dá essa oportunidade da gente conseguir resolver problemas. A gente também tem essa missão. Por vezes a gente recebe muitas queixas dos nossos ouvintes reclamando da prefeitura, reclamando do governo do estado, reclamando que uma obra demora muito para ficar pronta, as pessoas que demoram muito para sair de casa porque o ônibus não passou ou porque decidiram fazer um buraco numa rua e nunca mais taparam. E aí, a partir desse relato das pessoas, a gente vai atrás para tentar cobrar os políticos, cobrar os governantes para que eles resolvam o problema. E aí é muito gratificante quando a gente consegue resolver. Então, o fato da gente conseguir atingir o objetivo de você atender alguém que está pedindo ajuda e com a minha profissão eu conseguir fazer isso é muito legal. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço eu, gente. Obrigado pela entrevista. Legal. Muito bom. Muito bom, gente. E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa. Bom... Qual o seu nome e sua função aqui na rádio? Meu nome é Renata Cardoso, eu sou produtora. Pelo que essa função é responsável? A produção ela é responsável, é a grande, digamos assim, gerência dos programas. Por exemplo, quando você vê um programa no ar,
ele tem entrevistado, ele tem um tema que vai acontecendo depois do outro, né? Conforme as coisas vão acontecendo. Então, o produtor, ele é responsável por organizar tudo isso. Então, a gente, tem um assunto em alta. Por exemplo, semana passada a gente falou bastante dessa questão da fumaça, né? Que estava no ar. Então, assim, quem é que a gente vai convidar para falar? É o produtor que vai atrás, né? Que, claro, tudo em conjunto. Ele bate com os apresentadores do programa, que é quem vai fazer a entrevista. A gente quer falar com o presidente do IBAMA. O produtor que vai ligar para a assessoria do IBAMA para ver se pode ir no horário, se está disponível, se pode falar sobre o assunto. Vai marcar, vai lembrar no dia a fonte de que tem a entrevista, vai fazer o roteiro do programa. Então a gente vai falar com o presidente do IBAMA. Aí depois do presidente do IBAMA a gente vai falar sobre, por exemplo, dupla Grenal. Então a gente vai chamar um repórter para falar sobre dupla Grenal. Aí combina com o repórter a entrada dele. Mas a gente também vai ter uma entrada de trânsito. Combina com o repórter a entrada dele. Faz esse roteiro. Então a gente vai ter o presidente do IBAMA, o esporte e o trânsito. Faz esse roteiro, manda o roteiro, vai pro ar. Aí a gente tem que falar aqui com aquele carinha que tá ali, com os técnicos. O Bax, que é o Felipe Bax, é o nosso repórter de trânsito. O Bax tá conectado? O Bax caiu, liga pro Bax. Ou a fonte não tá atendendo, fala no WhatsApp direto com os apresentadores que ficam, né, no ar. Olha só, a fonte não tá atendendo, vamos trocar pro assunto tal. Então, que faz toda essa gerência, que cuida os tempos. Gente, temos que parar de falar porque vai estourar o tempo do programa. Então, o produtor é esse organizador, digamos assim, de tudo que acontece. Sim. O que você acha de trabalhar aqui? Eu acho muito legal, é muito dinâmico. É uma coisa que, assim, tem meia hora, ainda muita coisa pode acontecer dentro dessa meia hora. A maioria dos programas aqui, eles são fechados do dia pro dia. Então, assim, tu chega de manhã e vai ver o que tem. Se o teu programa é de tarde, por exemplo, tu vai ver o que tem no teu programa da tarde. Então, tudo acontece ali no dia. Então, exige uma agilidade, uma atenção muito grande, né? E é muito bacana, assim, eu sou formada em jornalismo, né? Eu tenho mestrado também em comunicação. E é uma caminhada que eu já tô aí há um tempinho. E trabalhar com jornalismo diário, assim, era o meu grande sonho também, desde a escola. Então, pra mim é muito gratificante. Por que você escolheu o jornalismo como profissão? Cara, olha eu, né, falando isso. É muito engraçado, porque desde que eu tinha uns 12 anos, pra mim foi uma coisa muito natural, assim, eu queria ser jornalista. Me veio isso, e de lá eu escolhi, mas eu me lembro de um momento muito emblemático, que eu fui na procissão de Nossa Senhora dos Navegantes com a minha mãe, e eu vi uma repórter lá, né, tipo, tô na frente, me fazendo, né, esse papel de quer reportar, quer contar o que tá acontecendo, e eu achei aquilo tão bonito, e ali eu tive mais certeza ainda do que eu queria, e desde então, pra mim sempre foi isso, assim, essa coisa do contar o que tá acontecendo. Minha família me chama de fofoqueira de diploma, que é basicamente isso, mas essa função, assim, sabe, de poder estar perto dos acontecimentos e poder estar contando pros outros, assim, sabe. E uma coisa que eu acho legal também de falar é que ninguém é, uma coisa que a gente aprende na faculdade, que ninguém é imparcial. A gente tem que ser correto, a gente tem que ser justo, mas que todo mundo tem o seu jeito de olhar o mundo. A vivência de cada um, ninguém tira a vivência, deixa em casa a personalidade, o que acha, né, as próprias opiniões. Claro que a gente tem que ter parcimônia e ter justiça na hora de tratar os temas. Mas eu queria muito também poder mostrar um pouco do que eu vejo a partir da minha perspectiva, né? Desse olhar de quem eu sou, de onde eu vim. Eu também estudei em escola pública a minha vida inteira, fiz faculdade com ProUni. Então, eu queria poder mostrar um pouco desse meu ponto de vista também para os outros, né? E a cada rima que nós faz, salva um nessa quebrada. Bom, já tá no mapa.